Olá e bem-vindos ao God Shell, seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é terça-feira, dia 3 de março de 2026. Eu sou o Dino, CTO da IntegraSul, e me acompanham Anderson Godoy, líder do Red Team da IntegraSul. Olá, pessoal. Marcelo Pacheco, CEO da IntegraSul. Olá, pessoal. E como convidado especial hoje a gente tem Fernando Quinta, mais conhecido como Quinta, né, por todo mundo, que é especialista em cibersegurança. Muito obrigado pela tua presença, Quinta. Pessoal, obrigado pelo convite. Quinta, eu queria começar aqui pedindo para te apresentar, contar um pouquinho da tua história, como é que tu entrou nessa área de não só de cibersegurança, mas a parte de IA e malware, né? Quer dizer, como é que foram surgindo esses assuntos na tua vida? Perfeito. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que eu possa compartilhar um pouquinho da minha experiência, do nosso dia a dia dentro do mundo de cibersegurança. Bom, a minha jornada, ela começou uma curva um pouco diferente do que eu vejo como o mercado tende a seguir, né? Então, geralmente, você tem uma trilha, né? Você vem de infraestrutura, uma bagagem sólida em redes, telecomunicação, né? TCP/IP, e naturalmente as pessoas acabam indo para os times de defesa cibernética e posteriormente de ofensiva, né? Eu venho de Uhum. infraestrutura, mas uma infraestrutura já um conceito muito forte em segurança da informação propriamente dita. E no decorrer da minha jornada, eu sempre foquei mais na parte de ofensiva, porque eu entendo que quando a gente entende, aprende a anatomia de um ataque, como ele funciona, a gente tende a se proteger melhor. Então, a minha jornada ela foi muito disso, né? Você tem que ter um conhecimento muito sólido em infraestrutura, protocolos de comunicação, mas sempre foi voltados aí mais na parte de ofensiva mesmo, né? Então, ter o entendimento de como as coisas funcionam, ela foi fundamental dentro dessa minha jornada, de cibersegurança. Hoje eu estou aí já faz 9 anos atuando na área de segurança da informação, né, Uhum. focado aí 7 anos focado em offensive security, eh, e atualmente estou como coordenador liderando times de Blue Team e Red Team, né, tanto a parte defensiva quanto a parte ofensiva. Já foi pro lado purple ali, então. Hoje a gente brinca aqui, né, que quando a gente coloca os 2 times na mesma mesa para se conversar, o que não é tão simples assim, a gente É. consegue acelerar, né, as nossas defesas. E então sim, né, hoje posso dizer que eu converso primeiro entre ambos os times, justamente para a gente ter um pouco mais de assertividade e acelerar as Uhum. nossas atividades de mitigação, correção e segurança da corporação da empresa, né. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né, que é comum dos profissionais mais antigos também, que é essa, a gente não tinha como a gente ser de uma área só, né, a gente tem que ter vários chapéus, né, É. e isso está voltando, né, quer dizer, teve uma época aí que, não, eu faço só exatamente isso aqui, não faço mais nada, né, mas hoje o profissional não pode dizer, não, eu só sei isso, só vou mexer nisso aqui, né? Até porque as Perfeito. tecnologias mudam muito rápido e o cara pode ficar sem chapéu nenhum, né? Exato, ainda mais com o advento aí, né, a ascensão da inteligência artificial, então ter isso no nosso dia a dia acelera inclusive a nossa educação, né, em outras áreas, algo que às vezes a gente fala: "Não, nem vou mexer", porque nem sempre um analista de, defesa ou até mesmo um analista de offensive security, não necessariamente ele tem que saber programar em C Sharp, né, o assembly da vida, mas
com a inteligência artificial, ela nos ajuda a compreender isso também, né? Então, se a gente quiser Uhum. criar algum script pontual, ela vai nos ajudar e a gente vai conseguir fazer, né? Uma vez que a gente Claro. tenha o mínimo conhecimento de lógica, obviamente, né? Mas Exato. isso Isso é muito acelera, né? importante, né? Mas isso acelera o nosso entendimento, a educação do nosso dia a dia. Então, sim, a gente hoje precisa entender um pouquinho de cada. Obviamente que cada um tem a sua expertise, né, num determinado ponto. Mas sim, a gente permeia hoje por várias áreas dentro da cibersegurança. Não é mais só um pilar, né? Dentro de É. segurança e informação, existe uma ramificação muito grande, né? São vários é, sub-áreas dentro da cibersegurança. Que você pode, Uhum. inclusive, se especializar, ter certificações. A gente estava falando agora de, então, já entrando no assunto de inteligência artificial, tu percebes isso de. Porque, assim, inteligência artificial na área de segurança e informação sempre existiu, né? Desde a parte de detecção, principalmente a inteligência artificial preditiva, né? Aquela que analisava padrões e que Sim, fazia, por exemplo, né, filtro de spam ou às vezes até de URL, ou comportamento, heurísticas para comportamento estranho. Isso praticamente sempre existiu, né? Não é uma sim, coisa nova, né? Seja por redes neurais, redes bayesianas, algoritmos genéticos, sempre tinha alguma coisa que o pessoal estava usando. Mas, com o advento da IA generativa, mudou bastante o cenário, né? Como é que tu sim, entende isso e quais são os principais desafios em relação à IA generativa? perfeito. Acho que um pouco da história, né, de malware, ransomware. Então, lá na década de 90, 80, 90, Uhum. a gente tinha é, malwares que eram criados, ou vírus, né, que eram criados é, e eram enviados através de e-mails ou e-mails, Às geralmente, vezes né? Que a até pessoa pelo clicava. ICQ, chat, Exato, por chat, mas era muito pontual e muito, pensando, assim, em ego, né, o hacker na sim, época, ele era o status, né? exato, era status, ele precisava ter conhecimento de programação em baixo nível, né, para poder criar um vírus. Hoje é um pouco diferente, né, depois disso veio, né, a questão da assimetria, em 2017 a gente teve aí o WannaCry, que foi um exemplo clássico disso, né, ou seja, são é um hamster que ele se espalha de uma forma automática, né, ou seja, sem a Desculpa, intervenção. qual o Answer? O WannaCry. Eu não. Ah, o WannaCry, isso, exato. O Isso, primeiro que misturou o Worm com malware, assim, né, de uma maneira isso. efetiva, né? Porque antes a gente recebia um vírus e era pontual, né, era para aquele usuário. Com o WannaCry, por exemplo, ele mostrou que isso, de forma automatizada, ele se propagava pela rede, né, e criptografava os dados. E hoje a gente já está falando em malwares ou hamsters que eles aprendem por comportamento, né? Ou seja, se ele entende que tem um EDR na rede e o EDR bloqueia aquele script, por exemplo, ele tem uma capacidade, uma inteligência de reescrever partes do código para ele tentar dar um bypass naquele EDR, né? Então, não virou hoje o malware virou questão de negócio mesmo, né? Não é somente, vou atingir um usuário, vou atingir um computador, e sim, ele pensa mais, os grupos, né, de hackers, eles pensam mais em o quanto isso vai gerar de impacto, o risco de impacto nas empresas, nas corporações. Que isso virou um negócio, né, na realidade, financeiro. Então, quando a partir Virou um do negócio momento financeiro. quando tu tem um ganho financeiro, também tu tem poder de investimento, tu tem várias outras coisas que antigamente era que nem era muito mais a questão, notoriedade, eu criei esse malware aqui. Agora não, já tem, inclusive, acho que nós estávamos no último podcast com o inspetor da Polícia Civil aqui do Rio Grande, que as próprias facções criminosas já estão entrando nesse mercado, né? Então é uma coisa que virou um negócio criminoso, né? Então mudou É muito totalmente o menos perfil. risco e, né, a recompensa é muito maior, né?
Não Sem contar necessariamente que você. ampliou, né? Tudo está no cyber hoje, porque tem nações-estados, né? Que a gente já vê, inclusive agora, né? Tá em voga. Então, desde a época do Stuxnet ali, com Sim. o Irã, e ransomware, né? Deu uma migrada bastante dos crimes financeiros para cyber, porque qualquer um é uma potencial vítima, né? Não precisava necessariamente ter um dado lá que me fosse interessante, o número de cartão de crédito, né? Qualquer um poderia potencialmente gerar lucro pro atacante, né? E até comentando ali sobre o caso que o Pacheco comentou do podcast que a gente fez com o pessoal da Polícia Civil ali, eu fiz a análise junto com o Gerson, do time de resposta a incidente ali, e aí entram algumas questões, né, da utilização da IA para algumas coisas. Por exemplo, o cara não protegeu o lado dele, do servidor, do back-end que ele criou para fazer toda a parte da exploração. E aí a gente conseguia acessar e dentro do código tudo comentado com IA. Então tu percebe o padrão utilizado. Então, possivelmente, ele conseguiu fazer bypass dos guardrails lá, né, de proteções que a IA tinha para não criar esse tipo de código malicioso, mas ainda assim criou de alguma forma para ele. E aí dá para ver que o que eu percebo, principalmente nessa questão da utilização da IA para esse tipo de atividade maliciosa, é que o pessoal é engenheiro de prompt, mas não é especialista naquele caso. Então, Uhum. às vezes, só sabe como criar o prompt, mas não sabe nem como proteger o que ele está tentando fazer, sabe? Então, tem alguns pontos ainda que ainda vão mudar. E recentemente, até 2025, aconteceu ali, falando especificamente de ransomware, aí, que está bem rentável, foi descoberto o Prompt Lock, né? Que é o primeiro ransomware totalmente automatizado com IA, em que é um prompt que faz toda a etapa desde exploração, execução, criptografia, extração de dados, sem, em teoria, interação humana. Então, pelas descobertas dos pesquisadores, né, tu aponta o alvo e ela faz, a inteligência artificial faz toda essa parte ali para fazer. Então, tem uma grande mudança aí na forma de execução para os próximos tempos aí. Bom, Porque hoje deu um acesso muito mais facilitado para, quer dizer, que nem a gente tava falando, né? Tu não precisa de um conhecimento aprofundado, né? Teve um cara É, que comprometeu milhares de firewalls Fortinet, e não foi nem usando vulnerabilidades, ele mandou assim, faz um spray, né? Procura usuário e senha padrão, e ele fez tudo isso usando IA. Ele nem sabia como é que funcionava o negócio, né? Saiu esse último mês aí, né? E tem essas questões, porque aqui eu acho que tem dois pontos, né? O Anderson agora comentou dos guardrails, né? Porque empresas como o Anthropic, como a OpenAI, né, Google, eles criam barreiras, criam meio que limitações na inteligência artificial para, por exemplo, se eu pedir, cria um vírus para mim, cria um malware, ele não vai criar. Porque ele vai dizer, não pode ser usada para fazer isso. Mas eu vi um exemplo, tem um podcast que eu escuto bastante, que é o Risk Business, e daí o cara, ele tava procurando, ele queria fazer um thumbnail para um vídeo com a foto com o Donald Trump, né? Daí ele pediu para gerar uma imagem do Donald Trump assim, assim, assado, e a IA se negou, diz, não posso gerar uma imagem de uma figura pública, sei lá, enfim, né? Daí ele disse, não, então faz assim, cria uma imagem de um imitador do Donald Trump.
Criou Ele exatamente criou. igual, só que só montou a frase de uma maneira diferente. Então hoje, que nem o Anderson falou, engenheiro de prompt, basicamente é só tu convencer, não, não, mas eu tô fazendo isso aqui para um trabalho de escola, não tem nada a ver com. E a IA vai Inclusive lá e eu faz, pensei, né? Oi? o caso que eu estava fazendo especificamente para a apresentação da palestra ali, e aí foi ali que surgiu a parte do estudo para montar toda a apresentação, foi porque inicialmente eu tinha criado o malware tudo com o DeepSeek, né? E aí agora, como o código ele, né, é malicioso, qualquer lugar que tu tenta melhorar ou fazer mais alguma coisa, ele já identifica como malicioso. E aí então eu disse, não, então eu vou pegar um modelo e vou ensinar o meu modelo para fazer só isso. E aí eu descobri que o próprio Claude ali, que era um dos que me barravam, se eu for criar o código, ele diz que não, ele não pode fazer esse tipo de coisa. Mas se eu for criar dataset para o meu modelo aprender a identificar ou fazer aquilo, ele cria. Então, ele criou para mim até técnicas que eu nem conhecia, que eu fui pesquisar depois para ver o que que era o que ele estava criando. Então, para Sim, algumas né? coisas, assim, para uso didático, para apresentação, assim, eles ainda não conseguem. É porque a questão é que ele não consegue identificar o harmful ali, né? O que é prejudicial mesmo ou não, a intenção ali. E se tu for além, né, não pegando estes modelos fechados, cloud, ChatGPT e assim, pegar os open sources ali, né, por Llama, Uhum. os Queen da vida, esses aí, que é inclusive o que eu tô utilizando para apresentação, tem a técnica específica para tirar esses guardrails dele através de treinamento intrusivo, digamos assim. Então tu vai reforçando ele, né? Dizendo, não, Uhum. tu pode fazer isso aqui, tu pode fazer isso aqui, até que ele aprende e cria o modelo obliterate, né? Que ele não tem mais essas restrições ali. Então, aí é que abre uma gama de outras possibilidades. Se tu tira todas as guardrails dele ali, as proteções que ele tem para evitar isso, a partir do momento que tu começar a instruir ele a fazer qualquer coisa, ele pode fazer toda a automação para ti, né? Independente do cenário daí. Isso Mas mostra aí. que não é a barreira técnica, ela reduziu consideravelmente, né? A Uhum. gente estava falando antes, a gente precisava ter conhecimento de programação de baixo nível. Hoje não. Hoje a, o atacante ou os grupos, né, especializados, eles têm que ser bons em scripts, né, em prompt de comando para que a IA traga as informações e eles executem. E hoje um dos principais pontos aí de um ataque cibernético é o reconhecimento, né? É o OSINT. Então, às vezes, é como o comentado aqui há pouco, né? É um usuário, uma senha que está exposta, né? Muitas vezes, os ataques, eles não são ataques sofisticados, Não, a maioria né? das vezes não é. É um usuário, é uma senha, é um usuário com e-mail corporativo que utiliza a senha em plataformas de terceiro, e aí tem um vazamento da plataforma de terceiro, e geralmente, né, os usuários acabam reutilizando senhas. E isso facilita demais a vida dos atacantes. Então, Uhum. uma vez que você está dentro da corporação, ou seja, com um usuário legítimo, é um acesso legítimo, ainda que seja uma VPN, é um acesso legítimo. Se não tem MFA, é um acesso legítimo. Por quê? Porque é um usuário legítimo. Se você não tem uma regra de geolocalização para validar com alertas, automação, integração, fica muito difícil, né, das empresas se protegerem. Uma vez que o atacante está dentro da empresa com o usuário legítimo, aí as possibilidades são infinitas, né?
Pois é, isso também eu nunca tinha pensado muito, a parte de OSINT, né, que seria o Open Source Intelligence, né, ou Exato. seja, eu pegar, coletar dados do meu alvo, né, usando informações abertas na internet, né, rede social, publicações em blog, enfim, informações que são públicas, né. Antigamente, e daí vocês vão poder me ajudar melhor que a respeito disso, a gente tinha ferramentas que já procuravam em alguns lugares e tal, faziam um nível básico ali de extração. Mas hoje com a IA se torna muito mais fácil, então, né? Sim, certamente. É, hoje a automação, tanto para ataque quanto para defensiva, é fundamental, né? Tem jeito. E a IA está aí para nos ajudar. Não acho que a IA vá substituir um analista, por exemplo, né? Mas ele vai Não, não. substituir o analista que não utilizar a inteligência artificial, né? Então, justamente por conta disso. Hoje, a redução de barreira técnica potencializa essas atividades, né? O que a gente falou, não necessariamente você precisa ter conhecimentos aprofundados para você comprometer uma empresa. Se você faz um bom OSINT, vamos falar de pentest, por exemplo, né? Cara, 80% do trabalho de um pentester é o OSINT. Se ele não fizer um OSINT bem feito, a tendência é que o resultado do pentest não tenha, não seja, não tenha valor, né? Por quê? Porque ele não fez um reconhecimento bem estruturado. Talvez ele não tenha feito uma enumeração de portas adequada, uma enumeração de vazamento de credenciais, de usuários. Então hoje, a phishing, por exemplo, né? Antes o phishing ele era genérico. Hoje ele é cirúrgico, né? Não vê erros de ortografia, as imagens Esse é são o principal, né? perfeitas. Então, assim, hoje até mesmo quem atua dentro da área de cibersegurança ou tem um pouco mais de conhecimento na área de TI, dependendo do momento, passa despercebido e pode cair também, né? Dado a perfeição que são os e-mails hoje. A gente aplica e-mails na corporação, na empresa, assim, a cada 3 meses. E os nossos phishings, eles estão cada vez mais reais também, né? Então, é difícil, né, você analisar, se você não tiver o cuidado, analisar o link, o remetente, é, a tendência de um usuário cair é muito grande. Então, se você. Isso eu estou falando para pessoas que realmente têm um certo nível de conhecimento. Agora, se você escala a outras pessoas, usuários comuns, cara, a chance de você conseguir, de você ter sucesso é muito grande. E veja, eu estou falando de conhecimento técnico. É, são informações públicas, basta você realizar um OSINT, né, um bom reconhecimento do seu alvo. E hoje está muito fácil, né? Você tem aí Instagram, tem TikTok, você tem toda a internet para você vasculhar a pessoa, o seu alvo gosta de fazer, o que o seu alvo escuta, né? Então, tudo isso compõe a análise ofensiva para um ataque bem sucedido. É, Sim, e até porque a questão eu, a deepfake, acho também, só que é uma coisa que também é um ponto, uma ameaça grande, porque eu acho que nem o Quinta colocou, o nível dos phishings ele subiu, assim, ou seja, realmente quem pode ter um grande conhecimento ainda tem chance de cair no phishing, porque eles são muito bem feitos, né? E o deepfake, eu acho que também é um outro ponto que pode ser um tipo de ataque que acaba crescendo e afetando a questão de fraude corporativa, né? Não só a questão, ou seja, usando de fake para fraude, outros pontos nesse sentido. eu entendo que tá sendo deepfake, eu acho que até ainda não é tão usado, não sei, vocês vão poder dizer melhor, porque as outras maneiras ainda funcionam muito bem, né? Quer dizer, Eu digo que o futuro está ali, né? isso, E, exato. Mas a questão é e as que, ferramentas têm que estar prontas para isso também, para se defender nesse sentido.
É verdade. A gente falou Inclusive, então do. Pode falar. só referenciando ali da questão do deepfake, o ano passado, exatamente nessa época, quando a gente estava se preparando para o SecOps Summit, aconteceu um caso de um o cara passou na entrevista, e era da Coreia do Norte para uma organização americana, né? E aí depois foi identificado que basicamente ele estava só para fazer essa parte de roubo de informações. Então ainda são casos bem pontuais assim que acontecem Mas mês nesse. Mas é a realidade, passado. né? Não é É verdade, ficção. é verdade. Não, não é Isso, ficção, exatamente. Não é filme de ficção, é a realidade. Não. mas Mês Algo passado que, aconteceu que- com um amigo nosso, né? um amigo nosso, isso aí que eu ia comentar. Que, Ele participou de uma entrevista em que o cara estava totalmente usando IA. Era uma IA fazendo a entrevista, né? Eles perceberam com alguns sinais, não piscava, as respostas no final era sempre com algum tique, né? Ah, sim, claro, vou fazer isso aqui. Algumas coisas assim, até que eles perceberam. Mas a gente talvez vai perceber agora nas eleições, né? Vão começar as propagandas, e aí é o caso que eu acho que mais vai ter percepção de utilização ali para esses casos ali, que daí é manipulação em massa especificamente. Mas é real, não é futuro. Eu acho que um dos e grandes. eu acho que um outro ponto que a IA traz, ou seja, aquela velha, a capacidade de, ou seja, uma produção em massa, né? Ou seja, tu consegue fazer muito mais com menos esforço. E Exato. nós já falamos muitas vezes, antigamente, cara, teria que ser um cara com uma alta expertise, iria ter que fazer todo o desenvolvimento, não teria essa adaptação que nem hoje os malwares com IA têm, de entender como é que o IDR funciona, mudar o código, ou seja, seria algo impossível se nós voltasse anos atrás, né? E hoje isso é uma realidade. Então, as soluções ou seja, vendo a IA para o lado da proteção também, elas têm que correr muito nesse sentido de se, ou seja, os atacantes mudaram, essas defesas também estão mudando, né? Então, acho que também essa questão de automações e a utilização de IA para análise de comportamento. Então, tudo isso está agregando dos dois lados, né? Mas eu vejo que os atacantes têm, às vezes, muito mais tempo e também, às vezes, até investimento maior nesse sentido, para estar usando ela como um artefato aí para melhorar seus ataques, né? Então, você consegue criar, produzir muito mais com menos capacidade técnica, E como diz. Ou seja, o ele nível de qualidade do atacante, porque assim, se eu vou desenvolver um software que vai ser utilizado ali, tem que tomar muito cuidado para não ter nenhum erro, para que, né, tem que revisar o código. O atacante lá não, para ele só precisa funcionar, né? Só precisa é, fazer o efeito dele. Ele não tem essa preocupação com qualidade, né? ou seja, o ataque ele se torna barato, né, entre É, aspas, e em larga escala. Né? Exatamente. Eu exato. brinco que os atacantes hoje eles escalam como uma startup. Né? É muito rápido. É. Então, E, e é um risco para as empresas, né? Porque a quantidade de atacantes que se tem hoje é muito maior, né, do que a gente tem dentro da empresa, geralmente, e um outro para ponto, ó, defender. exatamente, pô, se tu consegue, por exemplo, surgir uma vulnerabilidade, pô, cara, é muito mais, hoje a exploração é muito mais fácil, porque o cara não precisa entender, daqui a pouco lá a própria IA já gera o exploit e a coisa está, então, isso é um risco extremamente real, né, para as empresas nesse sentido. E um ponto também, né, que eu vejo assim, é, beleza, as vulnerabilidades elas surgem todos os dias, é, mas uma empresa estruturada, que tem uma gestão de vulnerabilidades é, muito bem consolidada e que saiba aplicar as vulnerabilidades, uma matriz de risco mesmo, né? Porque nem sempre uma vulnerabilidade ela é explorável, né? Então, você ter uma fluxo de correção de vulnerabilidades baseada em risco não é qualquer empresa que tem, Então, né? Assim, eu diria que a maior parte das empresas nem sabem quantas vulnerabilidades tem, quais são as vulnerabilidades, e muitas vezes
nem como mitigá-las, né? Então, isso facilita demais para os atacantes. E com a inteligência artificial, automações, integrações com APIs das mais diversas plataformas trazem esse tipo de informação, né? O próprio Shodan. Você pega essa uma vulnerabilidade, você faz uma busca rápida no Shodan, você encontra um monte de servidor exposto, né? Passíveis de exploração. Então, não é trivial proteger as empresas atualmente, especialmente é, com o advento aí da inteligência artificial e que as pessoas não precisam ter um nível de conhecimento técnico tão elevado. Obviamente que, uma vez que você está dentro de uma empresa e tem lá um Zero Trust, que tem uma microsegmentação, que tenha um EDR, não somente um antivírus, o nível de complexidade ele vai aumentando, né? Mas é o que a gente chama aí de malware polimórfico, né? Com a inteligência artificial, cara, isso dificulta mais ainda, né? Porque o malware polimórfico, ele tem a capacidade de mudar a sua aparência a cada execução, mas no final ele mantém a mesma função. Então, ele pode alterar a estrutura de código, ele pode mudar variáveis, né? Então, assim, ele faz a mesma coisa, mas parece, entre aspas, diferente para o antivírus. E isso dificulta, né? Porque ele aprende o comportamento, ele aprende a sua infraestrutura, a sua rede, quais são os mecanismos de proteção e tenta estar sempre bypassando esses mecanismos, né? Então, antigamente, você entrava e executava. Hoje não. Hoje você entra, compromete uma empresa e você começa a analisar comportamentos, o que tem de soluções de segurança, e isso a própria IA, ela faz esse trabalho para o analista ofensivo, né, para o atacante, para as equipes. Então, é um desafio muito grande hoje para as empresas, especialmente para aquelas que têm poucas soluções ou pouco budget para contratar soluções que contêm algum nível de machine learning ou própria inteligência das soluções mesmo para mitigar isso. Por Que isso que vai ser IA contra IA no futuro. No futuro exatamente. não, É. né? Já Já é, é. já é. É, na Tem que realidade, é. ser IA contra IA, porque o esquema, até antes havia comentado que quem vai continuar no mercado é quem souber utilizar a IA, porque ela é para te ajudar de forma rápida. Porque tu pensa o cara fazendo uma análise do código do vírus polimórfico, até ele fazer a engenharia reversa, entender tudo que está fazendo, ele perde muito tempo. Enquanto a IA pode fazer esse processo para ele e identificar os padrões. Ó, esse é o ponto. O código está se modificando em pontos chaves, ele faz algumas chamadas que podem ser consideradas maliciosas no sistema. Entende? Então tem que ser IA contra IA nesse momento, justamente para ser rápido e efetivo. Mas ainda vai precisar o olhar humano para identificar. Beleza. Depois que ele fez a exploração, que ele fez as modificações, quais são, dentro da minha estrutura, o que que ele tá utilizando, o que que ele tá modificando, qual é o passo. Ele faz alguma tentativa de exploração, ele se passa para outro lugar. Então ainda assim vai ser necessário, né? Senão até tu treinar a IA para ela fazer todo o processo, vai Complicado, muito né? Muito é tempo, custoso. custoso. E o malware, quando ele está nesse patamar de inteligência, ele não apenas muda o seu código, né? Ele aprende e muda para melhor. Ou seja, é uma ofuscação diferente, é uma parte de um código em outra linguagem, né? E aí o dificulta também, né? Então, assim, hoje as empresas ter soluções, não somente. Hoje, empresas que têm somente um CIEM tradicional não é o suficiente, né? Então, você tem que ter soluções de segurança integradas a um CIEM com automações, né? Um SOAR da vida lá, para você automatizar a resposta a incidentes, Ao né? Não, threat hunting, né?
A segurança é o padrão, né, cara? A segurança da informação você faz em camadas, É não uma tem jeito. estratégia. É uma É estratégia. estratégico, Uhum. estratégico, Porque né? eu acho que comentaste, poucas empresas, nós que vivemos nesse mundo aí de tem essa maturidade, ponto um, né, de ter essa visão, porque muitas acreditam que, ó, tem um firewall antivírus ou um EDR ali que seja, eu estou protegido, que isso já não é uma realidade. Então, eu acho que aí é um ponto que vem, até eu acho que pode colaborar. Tu acredita que, por exemplo, o board das empresas, elas estão entendendo que a IA está mudando esse risco cibernético, que tem que daqui a pouco investir em novas tecnologias para se proteger, ou acreditam que não, o mundo continua igual? Acho que esse é um desafio, é provar por que que eu tenho que, porque querendo ou não, o que nós estamos falando aqui exige maior investimento, do lado da Isso, defesa. certamente. Esse é um dos grandes pontos, né? É nós traduzirmos a vulnerabilidade, o CVSS, em risco, né, para o board, né? O board não quer saber se tem uma vulnerabilidade, se tem mil vulnerabilidades, se tem um CVSS. Ele quer saber o quanto vai impactar o negócio, né? E aí que está o grande desafio dos times de segurança da informação, é traduzir essa informação. Porque se eu levar, por exemplo, para o board que a gente tem, sei lá, 5.000 vulnerabilidades, aí, o que que eu faço com isso? Né? Mas se eu levar, olha, a- o impacto, o risco que se tem se parar um determinado servidor, um determinado ambiente, isso tende a ser mais aceito e conseguir mais recurso financeiro para contratar uma solução, né? Então, esse que eu vejo o grande desafio, você ter isso maduro dentro de uma empresa, a tradução, você ter um BIA de repente, né? Ou seja, é, entender quais são os ambientes críticos para o negócio, porque às vezes o atacante entrou numa empresa, conseguiu comprometê-la e chegou num servidor que, se parar, tudo bem, né? Faz um backup, ele não se espalha, tá numa vilã, tá segmentado. Agora, de repente, para um RP, né, para o core da empresa, e qual o impacto disso, né? O impacto operacional, o impacto financeiro, o impacto da imagem da empresa, né? Então, isso que eu vejo que é um maior desafio hoje, não é somente trazer a vulnerabilidade, mas é o que fazer com ela, né? Quais são os meios que a gente vai corrigir ou mitigar? Nem sempre a gente vai conseguir corrigir uma vulnerabilidade de um servidor, atualizar um servidor. Mas quais são os meios mitigatórios que a gente consegue eh, colocar como meio de defesa para que ele não seja comprometido? Ou, se ele for comprometido, que não se propague na nossa rede, na nossa infraestrutura, né? É que mudou muito ou seja, o poder do investimento. Fazer uma analogia bem, aquela se voltar lá 20 anos atrás, tu tendo uma cerquinha na frente da casa ali com uma chave, estava bom. Hoje tu tem que investir em câmera de segurança, daqui a pouco empresa de segurança, tu tem que aumentar a cerca, botar cerca elétrica e tudo isso é custo. Então é importante o board entender que com o dinheiro que ele fazia lá 15, 20 anos atrás, segurança, ele não faz mais. Hum, Esse é o ponto, Certamente. porque o ladrão mudou, ou seja, o ladrão está muito mais perigoso, né, o criminoso. Certamente. É isso da questão da IA, que eu ia perguntar, né? O que que muda, né, com o advento da IA, o que que a pessoa pode fazer para se proteger? Uma escala, né? Que eu acho que é muito mais fácil e os ataques vão surgir cada vez mais rápido e, né, Mais porque não precisos, né? precisa. Também isso, né? Não precisa de ninguém muito especialista na ponta, né? Mas o que mais que o cara pode fazer? Então, tu tinha comentado da parte de resposta ao incidente, né? Com SOAR, com a parte de threat hunting, né? De repente o EDR, alguma coisa. O que mais que especificamente para essa era da IA a empresa pode fazer para se defender?
Novamente, né? Acho que segurança ela é feita em camadas. A primeira camada que eu vejo e a maior ameaça na minha visão ainda é o erro humano. Então, a IA, ela potencializa isso. Uhum. Então, acho que o primeiro ponto é entra cultura de segurança da informação nas empresas. Então, treinamentos, é, gamificação dentro das empresas para todos os usuários. Porque, no final do dia, a segurança ela é um dever de todos, não somente dos times de segurança da informação, de defesa, de ofensiva, de purple, de white, né? É um dever de todos. É a minha senha, é eu garantir que eu estou com o MFA habilitado, por exemplo, é um duplo fator de autenticação. Então, o comprometimento das empresas em cultura para mim é fundamental. Não adianta a gente investir milhões em diversas soluções de segurança da informação se o usuário utiliza uma senha fraca, reutiliza a senha em várias plataformas, não tem um duplo fator de autenticação, né? Então, Uhum. tudo isso acaba dificultando, né? Então, essa cultura nas empresas ela é fundamental. E você desce para camadas propriamente dita de segurança da informação. Ferramentas de detecção comportamental, se você ter um ZTNA, né, ou seja, não confio em ninguém, não confio no meu computador, na minha rede, e fazer uma análise de postura daquela máquina, daquele usuário, daquele notebook, daquele usuário, para que ele possa de fato acessar os ambientes corporativos, soluções de microsegmentação, ou seja, eu tenho 80 servidores, né? São soluções que elas vão conseguir analisar o tráfego que acontece entre os servidores. E se houver algum tráfego anômalo, ele isola aquele servidor, ou seja, ele evita a propagação daquele malware, daquele ransomware, seja lá o que for, né? Soluções de EDR com XDR, né? Ou seja, a, você pega toda uma console gerenciada, né, e unificada, seria interessante nós termos, porque senão você pega vários consoles dispersas, fica difícil de você analisar os indicadores, mas quando você centraliza, até por questões de telemetria, fica mais fácil de visualizar e de ter alertas mais ricos e mais consistentes, né, para você mitigar. Então, o XDR ele vem todo um setor de várias soluções integradas a uma console que vão trazer alerta, seja de usuário, seja de máquina, seja de a superfície de ataque, né? Ou seja, quais IPs estão públicos, quais portas ou serviços estão publicados para a internet que são passíveis de uma exploração, né? E tudo isso integrado a um CIEM, a um SOAR, né? O CIEM analisando todas as soluções fazendo a correlação e o SOAR fazendo toda a parte de automatização de mitigação daquele risco, ou seja, a contenção daquele alerta que o CIEM gerou, né? E um dos pontos principais aí que eu vejo também é com relação à threat intelligence, né? Ou seja, o reconhecimento em Deep Web, Dark Web, imagem da empresa, usuários VIPs, ou seja, a diretoria, e entra muito, né, no que a gente comentou aqui de deepfake. É o que os fóruns, os fóruns undergrounds estão falando de repente sobre a empresa ou sobre aquele CEO, aquele diretor, e você consegue de uma forma preditiva é, conseguir identificar que vai haver ou estão analisando um possível ataque dentro da empresa. Eu Pô, acho que muito legal. é importante, só para colaborar também, trabalhar muito na questão da prevenção, né? O que o Quinta colocou ali de entender o que está rodando aí na Deep Web, o que está acontecendo, ou seja, ter visibilidade e trabalhar baseado no risco na prevenção para não deixar
as vulnerabilidades abertas aí para facilitar os atacantes, né? Então acho que ter uma cibersegurança proativa, né, é muito importante nessa estratégia, né? Isso que eu reforço muito, né, a importância de realizarmos pentestes periódicos, porque o pentest é justamente esse objetivo, né? É identificar de forma proativa uma vulnerabilidade que ela é de fato explorável. É diferente de uma análise de vulnerabilidade que ela pode trazer falsos positivos, um DAST, por exemplo. É importante fazer? É importante, mas o DAST ele pode trazer vários falsos positivos. E o pentest, ele vem, né, os testes de intrusão, eles vêm justamente para validar se aquela vulnerabilidade ela é explorável ou não, né? Então, tem um AF na frente, não tem um AF. O AF ele está bem configurado, né? Eu escuto muito o pessoal falar, né? Infelizmente, vamos mandar o nosso ambiente para a nuvem que está seguro, né? Não é bem assim. Não é porque está em cloud que está seguro. Vai depender muito de quem configurou, das regras que tem lá, se tem um firewall em cloud ou não, né? Muitas vezes tem simplesmente lá regras tradicionais de entrada e Tem um saída, filtro né? de pacote, é. Exato, exato. Então, essa análise proativa, ela é fundamental, né? E está muito ligado aí a threat intelligence, né? De marca, monitoramento. Isso tem que estar muito forte dentro das empresas. Bom, quinta, nossa, vamos, eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente terminar aqui. Foi um fechamento muito interessante do que a gente pode fazer. Eu acho que eu aprendi muito, todo mundo que está ouvindo vai aprender bastante também. Eu queria agradecer muito a tua participação, foi realmente instrutivo e a gente se reserva o direito de te convidar de novo aí para a gente trocar mais ideias sobre esse ou outros assuntos também. Muito obrigado, Quinta. Obrigado, gente. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com vocês, com esse podcast. E me coloco à disposição para novas conversas. Muito obrigado. Valeu, então. Por hoje é só, pessoal. Nos sigam pelo got_shell em todas as redes sociais ou pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. Abraços e até a próxima.